Olá! A gente vai mergulhar hoje num fenômeno bem interessante. Um êxodo, sabe? De brasileiros e de capital saindo daqui para o nosso vizinho, o Paraguai. A fonte que a gente analisou aponta para um motivo principal, que é a pressão econômica aqui no Brasil. Bora entender o que está acontecendo? Para começar, olha só esse número: 263 mil. É isso mesmo. De acordo com a nossa fonte, esse seria o número de brasileiros que se mudaram para o Paraguai. Gente, é gente pra caramba. Dá para encher um estádio de futebol gigante umas 3 vezes, só para ter uma noção da escala desse movimento, né? Tá, mas por que essa migração toda? O que está acontecendo? Bom, a nossa fonte aponta o dedo direto para uma coisa: as pressões financeiras que estariam, digamos, empurrando os brasileiros para fora do país. E o argumento principal da fonte gira em torno da política de impostos. A ideia que eles apresentam é que o aumento da carga tributária, tanto para quem tem uma renda mais alta quanto para as empresas, está funcionando como um belo do incentivo para que o capital e, claro, as pessoas comecem a procurar um novo lugar para morar e investir. Ok. Então, se tem essa pressão toda para sair, para onde esse pessoal está indo? A fonte que a gente viu foca em um destino especial, o Paraguai. Ele aparece como uma alternativa, assim, muito atraente. E o motivo é puramente econômico. E olha, quando a gente coloca um do lado do outro, a coisa fica bem clara. A fonte destaca 3 vantagens principais do lado paraguaio. Primeiro, um sistema de impostos bem mais simples com uma taxa única de 10%. Segundo, leis trabalhistas mais flexíveis, sem aquela rigidez toda da CLT que a gente conhece. E terceiro, um ponto super importante, o custo da energia é bem mais baixo. Agora, de todos esses atrativos, a fonte diz que tem uma lei específica que é a grande virada de jogo, principalmente para as indústrias. É a chamada Lei de Maquila. Mas o que é essa tal de Lei de Maquila, afinal? Bom, explicando de um jeito simples, é uma legislação que cria um ambiente assim extremamente favorável para a produção. Uma empresa de fora pode montar sua fábrica lá, trazer matéria-prima sem pagar imposto nenhum e, na hora de exportar o produto pronto, paga uma taxa mínima. E aqui nesse esquema dá para ver direitinho como funciona. Passo 1, a empresa importa tudo o que precisa, máquinas, matéria-prima, tudo com isenção total de impostos. Passo 2, ela monta ou fabrica os produtos lá no Paraguai. Passo 3, exporta esses produtos já prontos. E aí vem o pulo do gato, o passo 4. Ela paga o imposto único de 1%, mas só sobre o valor que foi adicionado no processo lá dentro do país. É um modelo bem direto ao ponto, né? E olha, isso não é só uma ideia no papel, não. A fonte que analisamos cita um exemplo de peso para mostrar que o negócio é real. A gigante brasileira JBS. Ela estaria investindo uma grana alta no Paraguai justamente para se aproveitar dessas vantagens, produzindo lá para depois exportar. Só que o Paraguai não é o único destino sendo considerado. A fonte também fala do Uruguai, mas com um perfil bem diferente. Seria uma espécie de alternativa premium, sabe? Para quem tem mais capital e está disposto a investir mais em troca de uma estrutura melhor. E aqui a gente vê bem essa diferença. O Paraguai é apresentado como uma opção de baixo custo, mas com uma infraestrutura que ainda precisa se desenvolver. Já o Uruguai, apesar de ser bem mais caro, ofereceria, segundo a fonte, uma infraestrutura melhor, uma sociedade mais organizada. Ou seja, a escolha acaba dependendo do bolso e da prioridade de cada um. Mas é claro que nem tudo são flores, né? A fonte faz questão de deixar claro que escolher o Paraguai tem seus custos. Existem desvantagens bem importantes que precisam ser colocadas na balança. Eles citam, por exemplo, problemas como uma infraestrutura geral que ainda não é das melhores, a chance de ter queda de energia em algumas regiões e a qualidade das estradas que pode deixar a desejar em certos pontos. Resumindo, é um padrão de vida que pode ser um baque para quem está acostumado com os grandes centros aqui do Brasil. E essa frase aqui da fonte resume a troca perfeitamente. A infraestrutura no Paraguai não é essa maravilha, mas os impostos são baratos. Quer dizer, a escolha pelo Paraguai é descrita como uma decisão super pragmática. Se abre mão de uma infraestrutura top de linha, mas em troca se tem uma vantagem econômica e fiscal gigantesca. E é nesse ponto que a análise da fonte vai além dos números, sabe? Ela transforma essa decisão que parece puramente financeira em um argumento com implicações políticas bem maiores. O conceito-chave aqui é o de votar com os pés. A ideia é basicamente a seguinte: quando as pessoas não concordam com as regras de um lugar, uma forma de mostrar isso é simplesmente se mudar, ir para outro lugar com regras que elas acham mais vantajosas. E essa é a grande conclusão da fonte. Esse movimento de saída não seria só uma questão de pagar menos imposto, mas sim um verdadeiro ato de protesto. É como se os empresários e a classe média mais alta estivessem usando seu poder de se mover, de ir para outro lugar, para pressionar por mudanças nas políticas aqui do Brasil.
basicamente tirando seus recursos e investimentos do jogo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. Em um mundo onde o capital e as pessoas cruzam fronteiras com cada vez mais facilidade, será que essa realocação, essa mudança, se tornou a nova forma de protesto? Será que é a manifestação política mais eficaz para quem tem condições de fazer as malas? Fica aí a reflexão.